eu sou a Maria, responsável pelo marketing do Comprar Usinados, e hoje estou aqui com o Valdecir, o responsável pela empresa. Nós viemos contar um pouquinho para vocês a respeito do primeiro semestre do Comprar Usinados. Olá, Valdecir. Olá, Maria, tudo bem? Bom, estamos felizes aí, né? 6 meses, nascendo o nosso bebê. É muito feliz esse período, né? Tudo o que aconteceu nesses primeiros 6 meses. Acho importante a gente contar não só o que a gente conquistou nos 6 meses, como o que a gente pensa para o futuro também. Legal. E de onde surgiu a ideia de um portal? Legal. Comprar Usinados? A gente tem que entender que o modelo de consumo, seja a pessoa física, jurídica, ela vem mudando com as tecnologias, né? Então você hoje usa banco de forma diferente, você você aluga o carro como meio diferente e você consome produtos de forma diferente, né? Com a pandemia a gente teve isso mais intensificado, né? A gente começou a consumir mais produtos com o celular, com e-commerce, isso bombou. E as empresas precisam também usar a tecnologia a seu favor, elas precisam usar as ferramentas que já existem no mercado para conseguir fazer as coisas com mais velocidade. O que a gente ganha com a tecnologia, né? A tecnologia não é útil por ser tecnologia apenas, ela tem que trazer um benefício. E todos os benefícios que a gente enxerga na pessoa física, na pessoa jurídica, tem um espaço gigante para a gente crescer. Até porque a pessoa jurídica tem um volume maior, uma diversidade maior, né? Então, o portal nada mais é que um marketplace, que é uma ferramenta que vem, é um mecanismo, né? Uma estrutura que vem crescendo no mundo, né? Se a gente pegar Mercado Livre, Amazon, são plataformas multilaterais, onde você tem dois públicos diferentes, né? Vou pegar o Uber, por exemplo, que você comentou. Você tem as pessoas que têm o carro, né? E você tem do outro lado as pessoas que querem se locomover. Então a gente tem dois públicos, né? Eu não posso ter, um dos grandes desafios, que eu acho que deve ser a próxima pergunta aí, eu não posso ter muitos carros e pouca demanda, e também não posso ter muita demanda e poucos carros. Então essas plataformas que unem dois interesses, né? Isso vem crescendo no mundo radicalmente, né? Se você pegar o Gartner, você vai ver que está no quadrante mágico do Gartner, né? Ou seja, a tendência mundial você ter relacionamentos, né, em qualquer área, né? A gente falou de Uber, Airbnb, enfim, você ter sempre esse relacionamento. Essas plataformas, elas dão muita agilidade, né? Então, se você pegar o Comprar Usinados, por exemplo, né, você perguntou de onde surgiu o Comprar Usinados. A gente percebe que esse mercado, ele é um mercado gigante, né? Se você pensar onde é aplicado, a gente vai falar o comprar usinados, não é só comprar usinados, né? Você tem peças usinadas, você tem tratamento térmico, você tem matéria-prima, você tem uma série de coisas. A gente sentiu falta disso no país, ou seja, a gente precisava de ferramentas mais inteligentes e que dessem mais velocidade ao processo de cotação desses tipos de produto. Muitos até colocam em alguma coisa no Mercado Livre, mas como ser encontrado, né, e como são produtos técnicos? Então, por exemplo, eu quero contratar um serviço de tratamento térmico, posso procurar no Google, posso procurar em outras ferramentas, mas aquelas empresas vão estar destacadas no Google, eu vou encontrar? Se eu precisar, por exemplo, de uma máquina específica, né, eu quero um torno vertical de uma peça que eu preciso fazer, ou eu quero achar alguém que faça erosão a fio próximo da minha empresa, como é que eu encontro, né? Porque não é só encontrar as empresas que prestam serviço, eu quero saber a estrutura que essas empresas têm, quais as competências dessa empresa, para que eu tenha uma resposta interessante. Então, a ideia do Comprar Usinados, concluindo agora, é dar velocidade eu brinco que é quase uma rede social, né? Uma rede social industrial. É dar velocidade, mas também colocar em evidência todas as empresas com características que possam atender. Então, a mudança de consumo, né? Então, vamos pensar hoje como que uma empresa que precisa comprar uma peça usinada, por exemplo, ela encontra. Ou ela compra sempre nos mesmos fornecedores, ou ela tem que procurar em algum lugar, ligar, criar, para identificar o que ela tem lá dentro de máquinas, né? É um trabalho. Então, a ideia do portal é dar velocidade para isso, né? A gente tem que usar a tecnologia a favor das empresas. E a ideia, e como a GRV Software, que
o Comprar Usinados nasceu da GRZ Software, né? A gente tem aí quase 20 anos trabalhando na indústria mecânica. Nós precisávamos, a gente viu esse espaço não ocupado, né? Tem até outros players participando, mas eles têm um mecanismo um pouco diferente do nosso, né? Tem ali uma comissão e tal, e isso afasta um pouco, e a nossa ideia não é realmente fomentar o mercado, né? É dar voz a pequenos fornecedores, a grandes fornecedores, facilitar a vida do comprador e encontrar. Então, assim, quando você me pergunta de onde surgiu a ideia, a gente está olhando o mundo está evoluindo. As plataformas multilaterais estão aparecendo em todos os lugares, né? E a gente precisava, como a gente está no mundo da usinagem, a gente precisava colocar isso também, criar esse espaço, né, para o mercado brasileiro. Então, não sei se eu respondi bem a sua pergunta aí, até me estendi um pouco, mas eu acho que a ideia é ter ferramentas tecnológicas que facilitem a vida, que dêem velocidade, tanto para quem for fornecer como para quem quer comprar. Legal. E como é que foi os primeiros processos de implementação, de criação, até desenvolvimento e evolução? Legal. O Comprar Usinados, a gente pensa ele como uma startup. E quando você vai criar uma startup, né, mesmo sendo, vamos dizer assim, ela é fomentada pela GRV Software, que já é uma empresa madura, a gente pensou o Comprar Usinados como startup. E quando você vai lançar um produto no mercado, você vê a demanda, vê o problema, mas a gente trabalha com o mínimo viável, né? Então essa ideia de construir o que é requisito mínimo, né? Então o que a gente começou? Bom, qual que é a primeira demanda? A demanda é colocar uma cotação, encontrar uma empresa e ter uma resposta. Essa foi a primeira demanda. Então nós começamos a implementar, a desenvolver isso. O que nós não queríamos? Comissionamento, nós não queríamos. A gente queria realmente criar essa relação entre comprador e fornecedor. E principalmente que fornecedores fossem encontrados pelos compradores. Eu brinco que às vezes tem um fornecedor novo próximo da sua empresa, você não conhecia e pelo Comprar Usinados você acaba encontrando, né? Então a gente criou a primeira versão, a gente agora está num processo de amadurecimento. Então a primeira versão é o mínimo viável, né? Então hoje a gente já tem uma grande quantidade de cotações, grande quantidade de respostas, as empresas estão amadurecendo nesse processo, né? Legal, então nós colocamos. Agora nós já estamos pensando à frente. Então a gente entrevista o comprador, entrevista fornecedores, a gente quer ouvir o público. Porque se a gente pensar como startup, muitas vezes a minha ideia, a nossa ideia antes, ela vai ter que ser pivotada, ela vai ter que ser direcionada. Então não adianta a gente encher a plataforma de ferramentas se a gente não entender a real necessidade. Então a gente está, nesses primeiros meses, 6 meses, né, entendendo o mercado, tirando as dúvidas, os mitos, né? Como é uma coisa um pouco nova para esse mercado, ele está acostumado a comprar no Mercado Livre, a alugar no Airbnb, né? A usar o Uber, mas a usinagem eu vejo ainda um receio. Mas a gente está quebrando esses mitos aos poucos, entendendo a demanda e estamos programando agora, a partir de 6 meses, né? Que a gente precisava desses 6 meses para teste, para entender, não digo teste, né? Para conhecer o mercado. A gente precisa amadurecer o mercado, conhecer o mercado. E aí a gente já está programando uma série de novos recursos. Vou te dar um exemplo. A gente percebeu que quais ferramentas um comprador utiliza, né? Então ele precisa cotar, tal, tem todo um processo, né? Eu brinco que o comprador ele é uma pessoa assediada, pressionada, tem que conseguir o melhor preço, prazo, qualidade em pouco tempo e ele não tem tempo, né? Não consegue nem atender, desenvolver novos fornecedores. Então uma das coisas que a gente percebeu eu quero consultar o Serasa, né? Aí tem que fazer um contrato mensal, tem que é um pouco engessado. Nós vamos colocar em breve uma consulta muito simples, ele se habilita no portal e aí ele pode consultar qualquer empresa, ele só vai pagar por consulta quando utilizar. Então não tem mensalidade, não tem nada, então são ferramentas que a gente vai adicionar. Isso é uma ideia legal. Exatamente. A gente também a gente vai fazer cotação fechada, né? Hoje é cotação aberta, depois eu posso explicar o que é isso. Cotação fechada é quando você já tem uma lista de fornecedores homologados e a cotação só vai para aqueles fornecedores que você tem um contrato de NDA, que você já tem ali um relacionamento. Isso, por enquanto, ainda não foi colocado no portal. Em breve a gente vai colocar. Então, mas a gente está entendendo o movimento do mercado, a gente está ouvindo os compradores,
a gente está ouvindo os fornecedores, estamos entendendo as necessidades, quais são os problemas, quais são as dúvidas e uma infinidade de pequenas melhorias a gente vem colocando. Eu falando agora, fazendo a entrevista de 6 meses, né? Mas fazendo uma retrospectiva sobre o que a gente colocou, eu acho que foi o ideal. A gente colocou ali alguns primeiros recursos, estamos conversando muito e entendendo o que os clientes querem. Não adianta a gente colocar soluções que não vão dar agilidade, que não vão melhorar o processo da empresa. Então a gente gradualmente está colocando melhorias. Essas são novidades que a gente vai incorporar, né? Mas é isso. Então a evolução, a gente começou com o mínimo viável, gradualmente pequenas melhorias e entendendo o mercado para que a gente crie soluções que realmente atendam às demandas desse mercado. Legal. De onde vieram os primeiros contatos? Legal. Bom, eu não posso deixar de falar da GRV, né? A GRV tem mais de 500 clientes, a gente está quase há 20 anos nesse segmento, então nós começamos com a nossa base, né? Então convidando nossos clientes e assim por diante. Então, e até uma vontade nossa de ajudar os nossos clientes a vender melhor, né? Eu entendo comprar usinados também, não como o único canal de vendas de uma empresa que fornece a usinagem, mas como mais um canal. Então, ele tem já alguns clientes dele, ele já tem ali o relacionamento, mas ele tem a chance de descobrir novos. E muitas vezes o empresário ou o pessoal de vendas não tem esse tempo de desenvolver novos. Ele sente isso na crise. Quando tem uma baixa no mercado, aí ele fica perdido, ele não tem desenvolvimento de novos clientes. Então eu acho que o comprar usinados, ele ajuda muito essas empresas, e os nossos clientes são fornecedores, né? A gente tem fabricantes de moldes, tampo, usinagem, máquinas, enfim, que eu acho que dá para usar para várias coisas, mas a gente ajuda eles a desenvolver novos clientes com uma certa facilidade e de uma forma leve, né? Não precisa ligar para a área de compras, se apresentar. Ele vai conhecendo, vai criando um relacionamento com novas empresas e depois ele pode fazer um relacionamento direto, né? A gente não bloqueia, esse é um dos mitos, né? Nenhum tipo de relacionamento, não tem um contrato que, vamos supor, eu trago uma empresa para você, né? Uma cotação e você começa a fornecer direto para essa empresa, até mesmo fora do portal. Não tem problema, né? A gente não faz esse tipo de amarração contratual, né? Você tem total liberdade. Eu acho que o mercado livre e aberto é o que favorece a concorrência, que favorece a evolução das empresas, é o processo natural, é o livre mercado, né? Nós precisamos disso ser incentivado. Então eu vejo, aproveitando, né, algumas empresas ainda com alguns mitos, mas a gente vai quebrando isso. 6 meses eu acho que já quebramos muito e nos próximos anos a gente vai quebrar novos mitos. Mas respondendo a sua pergunta, a gente começou a trabalhar primeiro com a nossa base de clientes, né, da GRV Software, e estamos trabalhando aí. Valdecir, você fala muito sobre comissão, você falou muito sobre comissão. Como é que funciona isso? Como é que as empresas podem se cadastrar? Tem algum custo? E me fala também sobre fornecedor e comprador. Tá bom. Eles podem ser os dois, só um? Primeira coisa, qualquer empresa pode se cadastrar sem custo nenhum. Então, e minha sugestão, depois eu posso até comentar, se fosse comprador ou fornecedor, eu me cadastraria. No mínimo, eu posso ganhar um cliente ou achar um novo fornecedor, dependendo aí do que você está buscando. Então o cadastro é totalmente gratuito, beleza? Bom, compradores, nunca vai pagar nada, ele está precisando, o interesse é dos fornecedores, então ele pode criar quantas cotações quiser, à vontade, e uma coisa importante, né? Falando um pouquinho aí sobre o perfil comprador e fornecedor, quando a gente fala isso, né, são papéis, todas as empresas para mim são compradoras. Ou seja, qualquer eu posso ser uma empresa de usinagem e preciso terceirizar um tratamento térmico, ou preciso desenvolver um novo fornecedor de tratamento térmico, ou quero comprar um aço, matéria-prima, né? Nós temos até a Vilares ali como fornecedor de matéria-prima, entre outros, né? Não vou ficar citando aqui, mas tem uma infinidade lá, nós temos 55 mil fornecedores já cadastrados, ou seja, tem uma base muito robusta, né, de fornecedores no portal. Então, todo mundo pode colocar, né? Temos até a primeira venda no portal, que aconteceu em menos de 30 dias do lançamento. Ele usou para comprar, depois está vendendo e está tudo certo, virou um mercado, né? Esse é o interesse, é que você use como ferramenta, né? E até eu vou usar a frase dele, né? Eu esqueci o nome do entrevistado. Ele conseguiu
comprador a nível nacional e fornecedores a nível nacional sem nenhum custo através do portal, ou seja, facilitou a vida dele a plataforma. Então, respondendo a pergunta, não tem nenhum custo para se cadastrar. Quando pode acontecer algum custo? Tá? Não existe nenhum tipo de comissionamento na negociação, não existe nenhum tipo de trava contratual, como eu falei anteriormente, que você fique bloqueada de fornecer para um determinado cliente, enfim, é livre. E todo mundo que se cadastra como fornecedor já ganha 100 créditos, ou seja, ele tem como testar a plataforma, vender pela plataforma sem custo nenhum. O que são esses créditos? Você vai receber, depois que você se cadastra no portal, vou falar como fornecedor, tá? Eu quero vender pelo portal. Você se cadastra no portal, você coloca as suas competências, tipos de máquina que você tem, tipos de trabalho de projetos que você executa, se você faz engrenagem, peças, enfim, moldes, o que você fabrica, você se cadastra, coloca o seu perfil. Legal. O sistema, depois eu vou falar aqui, né, como as cotações são distribuídas, mas dando um spoiler aí, né, essas empresas, pelo perfil que você colocou, você vai receber aquelas cotações, tá certo? E aí, você vai ver a cotação, vem um resumo da cotação. Se você quiser pegar o desenho da peça, todos os dados, qual é a empresa, aí você paga um crédito. Um crédito será R$1, tá? Mas por enquanto nós estamos bonificando as empresas, nós queremos que o mercado cresça. Então assim, à frente, depois que acabar os 100 créditos, né? Ou seja, tem 100 cotações que você pode participar, você pode pedir para a gente recarregar ali os seus créditos. Exatamente. Então, basicamente, resumindo, qual é o custo, né? Comprador não tem custo nenhum nunca. Fornecedor, por enquanto ele já ganha 100 créditos, ele pode participar de 100 negócios, né, 100 cotações, e depois ele pode pedir para a gente por enquanto está bonificando, né, dando vários créditos, tem promoção, enfim, né, tem uma série de coisas, basta ligar, fala com a Ingrid lá, que é a nossa coordenadora, e ela vai te ajudar ali no processo. E uma coisa importante também, depois eu tenho que falar da equipe técnica, da equipe comercial que ajuda nesse processo. Então, esse é o custo. Qualquer outra pergunta? Até me perdi aqui, Maria. Se comprador pode ser fornecedor, sim. Então, como é que funciona? Todo mundo é comprador e quem quiser se fornecer, habilite-se como perfil fornecedor, diga as suas características e aí você recebe cotação. Se você só quer usar o portal para fazer cotação, homologação de fornecedores, desenvolvimento, se você precisa nacionalizar peças, todos esses processos, exatamente, analisar eu sempre brinco, né? O comprador, quando você tem uma pressão no mercado, vamos supor que eu seja uma empresa que venda máquinas, né? E aí tem peças que eu compro usinadas, ox-cortadas, enfim, e aí tem uma pressão de preço, né? Eu preciso reduzir o custo e muitas vezes o comprador ele precisa criar novos fornecedores ou ter 2 fornecedores capazes de fornecer aquela peça para ele não ficar só apenas com um, e ele não tem esse tempo, né? Dentro do portal, ele vai lá em 5 minutos, ele faz esse levantamento, colocando o desenho ou colocando as características de fornecimento que ele precisa. Ele não precisa necessariamente, né, às vezes você tem peças com sigilo que você não vai colocar o desenho, mas você pode colocar as características, você vai receber as respostas e ali você começa a desenvolver. Né? O importante é que você vai encontrar empresas com as características que você precisa para aquele tipo de projeto ou peça que você vai desenvolver. Né? Então, terminando aqui, como que era a pergunta ali, perdão? Sobre que comprador pode ser fornecedor. Exatamente. Então, no meu ver, todos podem ser tudo. Né? A decisão é se você quer receber cotações para fornecer ou não. Eu acho que esse seria o perfil. Né? Eu quero ser fornecedor do portal, né? Aí você habilita, mas a princípio qualquer empresa pode ser compradora. Pode ser compradora também, legal. E voltando àquela parte de distribuição de cotações, como é que chega para cada um? Legal, quem recebe legal. as propostas? Bom, o que acontece? Quando eu crio uma cotação, né, eu estou colocando uma demanda, eu preciso de uma peça, por exemplo, eu coloco a cotação. Como é que o sistema faz a busca? Ele faz por geolocalização, então ele vai fazendo um espiral, procurando as empresas mais próximas com aquelas características. Se as características que você colocou a gente não encontrou, eu pego empresas que ainda não se qualificaram.
Então, aquelas empresas que falaram que não fazem engrenagem, por exemplo, não vão receber. Aquelas empresas que não falaram, não citaram o que fazem, elas recebem todas, a gente não sabe o que eles podem produzir, né? E aí ele vai fazendo por espiral. Baseado no prazo, porque nós temos duas datas cruciais quando você cria uma cotação. Data limite para recebimento de cotação e data limite para compra. A data limite para recebimento de cotação é o seguinte: eu sou um comprador, vou usar o exemplo da engrenagem, eu preciso dessa engrenagem e eu preciso da cotação até o fim do mês, ou até daqui uma semana, até sexta-feira, o prazo que for, eu coloco a data. E eu informo o sistema também em quanto tempo eu vou decidir a compra, né? O que acontece? O sistema percebe que o prazo é curto, ele aumenta o range. E se não está tendo respostas, né? Porque o que acontece? A gente coloca já informa instantaneamente. Em poucos minutos a gente já distribui essa cotação para os fornecedores, cotação ou ficha para homologação de fornecedores, o que a demanda for. Vamos falar a cotação da engrenagem. E a gente percebe que o prazo é curto, coloquei 2 dias apenas, a gente tem que colocar. E o sistema percebe que não está entrando propostas, não está tendo respostas, ou não está tendo abertura, a gente aumenta o leque. E aí pode pegar o Brasil inteiro, entendeu? Porque às vezes tem demandas específicas, tem poucos fornecedores capazes de entregar. Então, o que eu sempre falo é, o fornecedor, a gente chama qualificar, né? Se qualificar, se definir o que você faz. Se você não definir, você vai receber tudo. Então você vai receber, faço engrenagem, mas eu não falei para o sistema, eu vou receber cotação de aço, de tratamento técnico, de qualquer coisa. A partir do momento em que eu me qualifico, defino o que me interessa, eu só recebo aquilo ou não recebo, né? Então é muito importante, isso até um dos mitos, né, que a gente tem, é definir quais cotações, quais perfis de cotação você quer receber. Isso é fundamental para que eu entregue para a sua empresa cotações que façam sentido para você, né? Se eu não, vamos supor, eu faço engrenagem, usando exemplo, e eu não coloquei nada, eu vou receber cotação de aço, vou receber cotação de tratamento térmico, de oxicorte, enfim, e não me interessa. Aí eu vou falar... E Valdecir, há limites de usuários por empresa? Não tem limite nenhum. Você pode cadastrar quantos usuários quiser e quantos CNPJs quiser. Ou seja, é totalmente livre, não tem nenhuma restrição para isso. Legal. E por que uma pessoa deveria se cadastrar no portal? Eu faço a pergunta ao contrário, porque ela deveria não se cadastrar, né? Mas aí não faz sentido. Vamos pensar o perfil de cada um. Vamos pensar um comprador, né? Se cadastrar no portal é gratuito, ou seja, vai se cadastrar e vai ter a chance de desenvolver novos fornecedores. Então, em segundos ali ele coloca uma cotação, ou ele quer homologar algum fornecedor, ele faz aquilo de forma mais rápida. Como fornecedor, se eu quero vender, né, é mais um canal de vendas, ou seja, você tem a oportunidade agora de ser encontrado por outras empresas. Então não imagine uma empresa que não queira isso, que não queira ser encontrado por outras empresas e de preferência, se ele fizer a qualificação, se ele se identificar o tipo de projeto que interessa para ele vai receber cotações específicas para ele. Então é mais um canal de vendas, são mais oportunidades que ele tem de encontrar um fornecedor e que ele pode criar um relacionamento. Eu sempre falo, né, às vezes ele tem ali 4, 5 fornecedores que são regulares e ele percebe numa crise que ele precisava de novos, né? E ali não, ele está sempre desenvolvendo novos fornecedores e às vezes ele não tem esse tempo de criar esses novos fornecedores, de desenvolver esses novos fornecedores. E aí eu faço mais uma observação que seria importante, né? Fale com a nossa equipe está à disposição, nós temos uma equipe maravilhosa que vai te ajudar. Se você é comprador, você precisa encontrar fornecedores, você colocou a cotação no portal e não teve resposta, fala com a gente vai buscar essas empresas, a gente vai entrar em contato com o departamento de vendas dessas empresas e vamos encontrar os fornecedores para você. Nós temos 10 meninas para fazer isso, nós temos uma equipe comercial dedicada para isso, então use essa equipe para desenvolver para você. Se você é fornecedor, é a mesma coisa, se você quer atender algum mercado, né, que seja dentro do escopo do portal, né, entre em contato com a nossa equipe, fale que tipo de empresa você quer, nós vamos entrar em contato com o departamento de compra dessas empresas e falar que nós temos fornecedores que eles podem atender através do portal, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais suave. Por quê? Porque você não tem que trabalhar cada empresa, você não tem que se cadastrar em cada empresa, você se cadastrando no portal, fala com a nossa equipe, nós faremos esse trabalho para você.
Então eu acho fundamental, né, estar presente nesse mercado, participar do uso dessas novas tecnologias e ficar disponível, né? Da mesma forma que você faz um site para sua empresa, para ser encontrado pelo Google para falar o que a sua empresa faz, cadastre no Comprar Usinados, né? Você vai ter ali o seu perfil, o que você fornece e ser encontrado por esse novo canal. Então é isso, Valdecir, muito obrigada. Espero que todo mundo tenha gostado. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações e se cadastrar no nosso canal. Bom, queria agradecer a Maria aí pela entrevista. É muito legal a gente falar sobre esses 6 meses aí, um pouco mais de 6 meses do portal. Cadastre-se no portal, teste o portal, ligue para a nossa equipe, converse com a gente, utilize a tecnologia para favorecer a sua empresa, economize tempo, use o que tem de mais moderno para que você possa fomentar a sua empresa, tenha agilidade, velocidade. É isso que o país precisa. A gente precisa de velocidade, praticidade e usar a tecnologia. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Até mais.